Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo no Buraco de Minhoca. Galera, vocês viram o maior caso de racismo já registrado em transmissão de reality show no Brasil? Pois é, foi o que aconteceu agora no BBB 23. E sabe o que a Rede Globo e a grande mídia fizeram a respeito disso? Acompanhe aqui no vídeo que eu vou contar essa história para você. Pessoal, esse é um canal novinho que está nascendo agora aqui no YouTube e eu peço a você que se junte com a gente, curta e se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Nós vamos debater aqui os principais assuntos do momento, tá? Seja da política, da televisão, enfim, deu treta, a gente vai trazer aqui pro Buraco de Minhoca pra gente pensar um pouquinho e tentar enxergar aquilo que talvez os outros não consigam, né? A nossa proposta aqui é trazer uma visão um pouco diferente aí, ou não, né? Não vamos fazer aqui o compromisso de ser os diferentões, mas o nosso objetivo é trazer um olhar diferenciado sobre os principais assuntos, tá bom? Vem com a gente e se inscreva aqui em nosso canal, venha fazer parte da família Buraco de Minhoca. Galera, vocês que acompanharam aí a edição do BBB 23, que essa talvez seja uma das edições mais polêmicas que você pode entender, porque no mesmo programa, numa mesma edição, você vê a produção do programa e da própria emissora tomar atitudes bem diferentes a respeito de assuntos muito parecidos. Por exemplo, nós tivemos a expulsão de dois participantes, que foi o MC Guimê e o Cara de Sapato, né, por uma situação em que a própria produção do BBB, inclusive o próprio apresentador se manifestou lá durante a sua abordagem aos participantes, dizendo que a própria Rede Globo e a produção do programa iriam tomar uma atitude independente da opinião e da posição da possível vítima, né, que era a participante mexicana que estava lá no BBB 23, tá? Ou seja, ela pessoalmente, no vídeo que ela falou, que ela deu o seu depoimento lá na cabine do confessionário, ela disse com as palavras dela que, apesar de não ter achado legal aquilo que eles fizeram, mas ela conseguiu administrar e que não achava que as coisas poderiam, digamos assim, transcorrer para os extremos, né? Na opinião dela, e ela falou isso muito bem, você pode ver o vídeo aí na rede social, ela deu uma primeira fala que ela foi chamada ao confessionário pela própria equipe dela lá do México, né, que a produtora dela conversou com ela, perguntou o que ela estava achando daquilo ali, como é que ela estava se sentindo. Ela falou que estava se sentindo muito bem, tudo bem tranquilo, que ela administrou bem aquilo ali. Foi uma situação que realmente, né, incomodou ela, mas que ela teve, né, digamos assim, a capacidade de administrar a situação. E, na visão dela, não havia necessidade de a expulsão dos colegas e nem também de criminalizar a ação deles, tá? Só que a Rede Globo e a produção do BBB tomaram, né, a iniciativa própria de fazer, né, aquilo que elas achavam que fosse uma justiça, né? Porque elas consideraram que a atitude do MC Guimê e do Cara de Sapato foram consideradas criminosas no programa, né? Como sendo classificada, inclusive, como importunação sexual ou assédio sexual. Crimes que, inclusive, podem, né, acabar em penalidades como prisão, né? Enfim, pois é, esse foi um dos extremos que aconteceu no BBB 23. Só que houve um outro episódio também, protagonizado pelo participante Fred, onde ele diz, assim, de maneira muito clara, objetiva e direta, que ele queria eliminar todos os brancos do BBB. Ele queria um BBB apenas com negros. Ele não queria nenhum branco, né, no BBB, ou seja, que nenhum branco ficasse até a final do BBB. E simplesmente a produção do programa BBB e a Rede Globo, e de forma geral a grande mídia, não disseram e nem tomaram nenhuma posição a respeito dessa fala, que é obviamente um crime de racismo praticado aí pelo integrante Fred. Não houve nenhuma manifestação na imprensa a respeito disso, como aconteceu no caso do MC Guimê e do participante Cara de Sapato, onde você viu uma enxurrada de críticas aí à atitude deles, que foi errada mesmo, é verdade, mas eu acho que a gente precisaria da opinião, né, um pouco mais contundente, né, da participante mexicana com relação a isso, e ela
pelo menos não foi o que ela disse lá no seu depoimento na cabine do confessionário, né? Ela não disse que realmente queria levar essa situação a uma criminalização, tá? Embora eu acho que também eles foram abusados sim com a sua colega participante. Mas a Rede Globo e o BBB tomaram essa iniciativa por conta própria, né? De fazer o que eles chamavam de uma atitude contra uma ação criminosa dos dois participantes, né? Possível ação criminosa, porque eles não foram julgados, então não foi instalado nenhum inquérito policial, então até que isso seja julgado, a gente não pode dizer que é um crime na verdade, né? Até porque acredito que isso deva passar também por uma, digamos assim, por uma participação, né? Ou pelo menos por uma interrogação da própria possível vítima, né? Bom, já no caso do participante Fred, não houve nenhuma repercussão desse assunto, apesar dele não ter deixado nenhuma dúvida com relação àquilo que ele falou, não ficou nas entrelinhas, não ficou subentendido, não cabe nem sequer uma interpretação duvidosa daquilo que ele falou. O participante Fred disse com todas as letras que ele queria eliminar todos os brancos do BBB 23 e que queria um BBB apenas com participantes negros. Alguns dos seus colegas, inclusive lá, sorriram bastante dessa atitude, mas não deram nenhuma declaração, digamos assim, polêmica, né? Ficaram assistindo ele falar isso aí, né? Mas não se manifestaram, digamos assim, em palavras, verbalmente, apoiando essa opinião dele, né? Inclusive, a rede social, depois, a única matéria que eu vi a respeito disso, aliás, matéria não, o único depoimento que eu vi na rede social, e talvez seja um dos mais importantes, foi um depoimento do próprio Nego Di, que foi até a rede social e fez uma defesa, fez uma argumentação que eu achei bastante, né, interessante. Vou colocar para vocês aqui, né, onde ele explica que a atitude do Fred ali na casa foi sim uma atitude racista, tá? E que esse tipo de atitude, inclusive, não agrega ao movimento que busca por igualdade, né, racial, aliás, né, entre negros e brancos. Vamos ver aqui o vídeo aqui do Nego Di, porque realmente eu acho que é uma opinião bastante válida. Vamos lá. Eu quero essa casa inteira de preto, gente. Inteira de preto. Inteira. Não quero nenhum branco aqui dentro. Não quero. Eu quero a casa, eu quero Big Preto Brasil. Eu quero essa casa inteira de preto, gente. Inteira de preto. Inteira. Não quero nenhum branco aqui dentro. Não quero. Eu quero a casa, eu quero Big Preto Brasil. Falou o cara que é casado com um branco. É por causa desse tipo de negro que a nossa causa racial é tão banalizada. Ensinem os seus filhos aí, vocês negros que me seguem, a lutar por igualdade. Porque eu, pelo menos, enquanto negro, não tô lutando para ser melhor que os brancos. Eu só quero o mesmo respeito, as mesmas oportunidades e possibilidades. Ele tá fazendo o que fizeram com a gente. É isso que ele tá fazendo. E se fosse um branco falando isso, eu quero essa casa só de branco. Big Branco Brasil, eu não quero negro aqui dentro. Imagina um bafafá que não ia dar. A gente precisa sim de uma reparação histórica, mas não é no reality show e não é no grito. Pois é, pessoal, como vocês viram aqui, na opinião do Nego Di, que também participou do BBB e é uma pessoa negra também, é um negro também, ele refutou totalmente aqui as palavras do participante Fred, né? Onde ele acha que a atitude do Fred, inclusive, prejudica a luta, né, dos negros por igualdade. E não o que ele propõe, o que o Fred propõe lá, que se faça o chamado racismo reverso, ou seja, praticar agora um ato de racismo contra os brancos, que foi, na verdade, o que o participante Fred fez aí na edição do BBB. E, enfim, eu acredito que a maioria das pessoas negras do Brasil concordam com aquilo que o Nego Di falou aqui, tá? Existe uma minoria, né, de pessoas como o Fred, que tem esse pensamento mais radicalizado, que acredita que essa luta por igualdade, né, dos negros precisa passar por o que ele chama, inclusive, de uma reparação, né? Fica assim um pouco nas
nas entrelinhas, né, a gente pode subentender que o que ele quer, o que ele deseja, na verdade, é que se pratique agora um racismo branco, né, para poder reparar um racismo contra os negros que houve no passado, tá? E eu concordo plenamente aqui com o Nego Di. Eu acho que se foi cometido esse erro no passado, ele não é reparado agora cometendo um outro erro agora. Não se repara um erro cometendo um outro erro, se repara um erro não cometendo mais esse erro. Infelizmente, existem muitas pessoas que pensam como Fred, né? E assim, de forma muito absurda, né? Algumas emissoras de TV, alguns veículos de comunicação, parece que endossam, né, esse pensamento. A exemplo aqui, por exemplo, da Rede Globo e do BBB, da produção do BBB, não tomaram nenhuma atitude, né? Nem sequer fizeram uma observação a respeito disso. Já no caso do MC Guimê e do Cara de Sapato, talvez por os dois serem brancos, né, a emissora se sentiu, né, digamos assim, motivada a fazer uma militância, né, com relação a um possível caso de abuso, né, ou um caso de importunação sexual ou assédio sexual, tá? Podem ser várias classificações, mas enfim, são dois comportamentos que a emissora teve e que a produção do programa teve, com situações que eu considero igualmente erradas, tá? Tanto no caso do MC Guimê e do Cara de Sapato, como no caso do Fred, foram duas atitudes, foram assim, coisas que foram muito sérias para se fazer e para se dizer. E, no entanto, a gente não viu, né, uma reação, uma repercussão no caso do participante Fred em relação às frases, né, às declarações racistas que ele emitiu no maior reality show do Brasil. Isso é incrível, porque é um programa que atinge milhões de espectadores, é um programa de muita audiência e essa fala dele não repercutiu negativamente nem na própria emissora que produz o programa e nem na grande mídia. O caso simplesmente foi tido como uma coisa banal. Isso é muito ruim, principalmente para uma emissora, né, que tem como obrigação, né, uma responsabilidade também social, tá? Eu acho que a produção do BBB e também a Rede Globo foram bastante, digamos assim, complacentes com o participante Fred, tá? No caso do MC Guimê, apesar de eu achar que precisaria dessa iniciativa a partir da própria possível vítima, eu não acho que foi errado, porque eles realmente cometeram, né, no mínimo foram um pouquinho mais, digamos assim, atirados, né, com a sua colega participante. Mas, no caso do Fred, a emissora simplesmente, a produção do programa, fez vistas grossas a um claro e objetivo crime de racismo cometido pelo participante Fred, tá? Então, essa é a minha visão a respeito desses dois episódios agora no BBB 23, tá? Você pode ter uma opinião diferente e eu vou respeitar totalmente, mas acredito que é no mínimo sensato a gente concordar que a produção do programa não tomou nenhuma atitude, digamos assim, mais exemplar no caso de um dos crimes que hoje, inclusive, é considerado um dos piores crimes, né? Crime de racismo, né? Racismo, homofobia, preconceito, são sempre pautas muito, né, digamos assim, tratadas com muita severidade, né? São crimes tratados com muita severidade e, no entanto, a gente não viu aqui, por parte da Rede Globo, nem por parte da produção do BBB, uma atitude exemplar. Bom, essa aqui é a nossa opinião aqui do Buraco de Minhoca. Gente, como eu disse, esse é um canal novinho que está surgindo aqui na rede social YouTube e eu peço para você dar essa força para a gente, que dá essa moral para a gente, se inscreva aqui no nosso canal, comente, chama os amigos para cá, porque aqui nós vamos abordar os assuntos mais polêmicos de toda a mídia, seja na política, no futebol, na economia e até nos bastidores aqui das produções dos reality shows do Brasil. Forte abraço e até o próximo vídeo.